Salve, salve, galera! E aí? Tudo sussa? Tudo de boa? Por aqui sim. Tranquilo? Suave na nave? Suave na nave. Mais uma viagem geográfica começando. Eu, meu amigo Cajueiro. Desse jeito, galera. É isso aí, Rogério. Vamos falar sobre população. Bora, uma temática tão bacana, né, de ser falada, né? É, exatamente. E é um dos objetos de estudo da geografia. Com certeza, estudo né? da população. Muito bem. A faculdade tu teve? Sim. Estudo da população, né? População, da demografia, né, da população. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula. Então vamos direto, vamos lá no quadro. Aula 8.1. A gente vai falar aí sobre o crescimento agora. A gente vai estar falando de população na aula anterior. Agora a gente vai trazer para o Brasil, né? Então, vamos falar sobre o crescimento da população do nosso Brasil, todo esse processo de crescimento, a transição demográfica da população brasileira e também a estrutura da composição etária do Brasil e os impactos sociais com a mudança dessa composição etária, né, professor Jorge? É isso aí. Então, eu sempre falo, né, que nossos queridos alunos têm que lembrar que o que aconteceu lá na primeira Revolução Industrial, ele acaba também, aqui no Brasil, sendo um reflexo. Com certeza. É isso? Porque o Brasil também vai se industrializar. Exatamente. Mesmo que tardiamente. Exato. É isso? Chega aqui, meu diretor, vamos lá. Então, o que o aluno tem que entender? Que aquele processo da primeira revolução vai acontecer no Brasil séculos depois. Exatamente. No entanto, os impactos sociais e demográficos também foram bem parecidos. Com certeza. Não é isso? As cidades começaram a inchar, não é isso? Desse jeito. Macrocefalia urbana. Então, não é isso esse é o nome? É isso, crescimento desordenado. Isso, né? desordenado. Pensei que eu tinha falado errado. Não, tá certíssimo. Aí o que acontece? Esse aluno ele tem que entender que esse fenômeno vai também ser um reflexo aqui no Brasil, ok? O que nós queremos que o aluno não perca de linha de raciocínio? Que esse processo vai iniciar principalmente na região sul e sudeste e nordeste brasileiro. Exato. Lá onde inicia todo o processo histórico de ocupação humana no Brasil. Não é isso? Exatamente. Então, vamos lá no quadro, que já começou a aula. Vamos lá. Começou, vamos lá. Então, a gente inicia falando aí para vocês sobre esse crescimento da população brasileira. Vou trocar aqui a cor da caneta. Tá amarelo, né, Rogério? Vamos colocar agora um azul. Qual? O verde? O verde. Então, há pouco mais de um século, o Brasil tinha em torno de 17 milhões de habitantes, galera. 17 milhões. Que isso é menos da metade da população de São Paulo. Do estado de São Paulo, né? Isso. É muito baixa. Segundo o IBGE, quando a gente fala da estrutura dos municípios do Brasil, de acordo com o 1º de julho de 2020, nós temos 5.570 municípios brasileiros, né? Levantados aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, Jorge? É isso aí. Que é o grande, vamos colocar, instituto responsável por esse levantamento no nosso país. É isso aí. E a população do Brasil chegou a 203,1 milhões de habitantes. A alta na população é 6,5 em relação a 2010. Esta informação é bem interessante, porque tinha uma previsão, essa informação eu atualizei agora, de aumentar essa população, agora no último censo, que é 2022, né? Agora 2023 começou a ser divulgado, uma estimativa era de 210 milhões. Mas aí na hora que saiu a pesquisa, o levantamento do IBGE, foi nessa casa, 203, entendeu? Estava estimando um crescimento maior. Mas aí teve a questão da pandemia, né, professor Jorge? Então, tem material, aluno, que você vai encontrar lá, a previsão da população do Brasil, 210, 211 em um determinado ano. Aí fala, mas como que baixou essa população? Mortes, né, professor Jorge? Morte. E ainda, também, a gente sempre lembra o aluno sobre a questão do impacto da mulher no mercado de trabalho. Muito bem. Não é isso? O controle, né? Com controle que o nível educacional também da mulher. Com certeza. É isso. Isso tudo vai estar inserido dentro desse contexto, mas com certeza a pandemia ela veio de impacto, né? Impactou não só o Brasil, mas o mundo. O mundo inteiro. Muito bem. Vamos lá no quadro, meu diretor. Bora. E aí nós temos a evolução, pronto, da população do Brasil, ó, de 1.000
1872 até 2010, né, professor É Jorge? isso aí. Então, olha só, neste gráfico a gente tem aí uma noção do Brasil ainda quando era império, né? Exatamente. Até os dias atuais, 1872, tinha 9 milhões de pessoas no Brasil. 1890, 14. 1900 já era 17. 1920, 30. 1940, 41 milhões. 1950, 51 milhões. 1960, 70 milhões. Em 70 já era 93 milhões. Em 1980 já éramos 119 milhões, 91, 146 milhões, 2000, 169 milhões e censo 190 milhões em 2010 e já estamos sabendo que estamos na casa dos 200 milhões, né? Exatamente. Como no gráfico anterior, né? Exatamente. E aí uma observação é o seguinte, eu vou até trocar aqui uma caneta, e a gente observa, gente, esse crescimento da população do Brasil de uma forma mais intensa, principalmente a partir de 1950 em diante, né, professor Jorge? É isso aí. E aí a gente tem que considerar o seguinte, assim como a gente falou no mundo também, a partir de 1950 vai iniciar aqui no Brasil todo o processo da industrialização e essa população que até então morava no campo veio para a cidade. Então o acesso à saúde, a saneamento, a melhoria do saneamento básico da saúde refletiu aí na taxa de crescimento da população do Brasil. Porque nascia até muito em 1940, no campo, em 1920, só que morria muita gente também. Nós tínhamos altas taxas de mortalidade no nosso Brasil. Perfeito. E aí, ó... Censo 2022, atualizada a informação aí para a galera, Jorge. É isso aí. Olha só, Rogério, então, olha só esse gráfico, ele mostra a população atual do Brasil. Não é isso? Exato. Olha só. Habitantes em milhões, em vermelho, e o azul, o crescimento anual. Olha. Esse gráfico, ele é um gráfico interessante, Muito porque o top. aluno tem que analisar isso aí. Com certeza. Não é isso, Rogério? Ele não pode analisar este gráfico vendo e tendo apenas em consideração o que está em vermelho. Não. Não é isso? Que ele fala muito mais do crescimento populacional, né? Isso. Do número de pessoas. Exatamente, porque o vermelho, embora ele esteja bem mais evidenciado neste gráfico, ele é preocupante. Exatamente. Ele é preocupante, porque há um momento em que a população, o crescimento anual está declinando. Declinando. E isso é preocupante. Com certeza. O aluno quer saber, né? Porque isso quer dizer que a população não está sendo reposta, né? Muito bem. A qualidade de vida da mulher, a educação, o mercado de trabalho, O planejamento familiar, taxa de fecundidade da mulher. Exato. Não é isso? Antigamente, Rogério, as mulheres tinham muitos filhos. Sim. Rogério, não é isso? Exato. Quantos vocês são na sua casa, Rogério? 2. Só 2? Olha aí, 2. sua mãe, digamos que seja moderna. É. Minha mãe é das antigas. Nós somos 10. O lobo tem 10 também ali. O lobinho, tem vários lobinhos. É, vários né? lobinhos. Então, nosso diretor também, a família dele é grande. É grande demais. Antigamente era assim. Era assim porque isso vinha de uma cultura do campo. Exato. Ter muitos filhos era mão de obra. Mão de obra, trabalhar exatamente. no plantio, na colheita. Isso. E o aluno não pode perder de vista aquilo que eu sempre falo, que a Revolução Industrial mudou o modo de ser, Com o certeza. modo de agir e o modo de viver das pessoas. Isso no planeta inteiro. Verdade. Não é isso, Rogério? Com certeza. Então, isso refletiu no pensamento também da mulher. Hoje a mulher pensa, agora eu vou estudar ou vou ter filho? Ah, não, vou casar agora não, vou casar mais tarde, vou primeiro terminar minha faculdade. Não é isso? Exatamente. E nem todas as mulheres querem ter filho, né? Exatamente. Elas querem ter filho, ter e hoje é um grande número, né? Isso. E isso que a gente está conversando aqui agora poderia ser um texto, não é isso? Explicando esse gráfico.
todos esses elementos que a gente está falando aqui, teve uma certa... foi uma causa deste gráfico estar assim. Muito bem. É isso? Poderia até ser, esse gráfico vir de repente numa proposta de redação lá do Enem. Exatamente. Para poder ser analisada as consequências, os impactos na sociedade brasileira. Isso. Fechou. Vamos lá? Vamos lá no quadro. Muito bacana esse gráfico. Então, olha só, a gente observa que a taxa de crescimento do Brasil em 1940 era 1,5, né? Isso. E agora, quando chegou em 70, com as melhorias da saúde, foi para 3. Isso, foi o ápice, né? O ápice. E depois começou a A cair. declinar. Caiu, declinar, justamente. Hoje aqui, né, professor? 0,5%, nem 1%, né, de crescimento só do Brasil em relação a 2010 a 2022. É muito baixo, né? Antigamente falávamos, Rogério, quando eu estudava, há muito tempo atrás, olha, a intérprete está aqui naquela... Ela se amarra, né? Ela falava há muito tempo atrás, Desse tal, jeito. ela faz lá as simbologias, né? E ela começa a rir, porque eu falo assim, há muito tempo atrás, quando eu era jovem, quando eu estudava. Era só 1940. Então, Rogério, na época, Rogério, hoje a nossa aula de geografia ela é diferente já. Verdade. Antigamente a gente dizia que o Brasil era um país de jovens. E hoje nós não somos mais um país de jovens. Nada disso. Nós estamos numa transição. Nosso Brasil é um país de adultos. Exatamente. Adulto. Em transição já para o envelhecimento. Exatamente. Não é isso? E esse gráfico também evidencia isso. Com certeza. Isso também são informações que podem o aluno interpretar bacana esse gráfico. Muito bem. Não é isso? Com certeza, meu amigo. Fechou, meu querido. Então vamos lá no quadro. Agora. E aí temos mais informações aqui, ó, do censo 2022. Informações recentes, né, professor Jorge? Do último censo do Brasil, que foi levantado em 2021 e 2022. Então, a gente tem aí Centro-Oeste, a região que mais cresce no Brasil. População nas grandes regiões em milhões de habitantes. Então, olha só, nós temos aí o 2010 em laranja, né? E 2022 em azul. Dos dois últimos censos, 2010 e 2022. Então, o Sudeste, a gente tem aí 80,4% da população, né? Das grandes regiões do Brasil. 2022, 84,8%. Aumentou, né, professor Jorge? Isso. Nordeste, olha só, 53,1% da população do Brasil. Aí a gente tem aí 54,6% essa população em 2022. E a região Centro-Oeste, a gente chama a atenção aí, ó, 14,1% em 2010 e em 2022, 16,3%, tá? Então, 60... Milhões, né? Milhões de habitantes. Exatamente. Milhões, Ó, 69 milhões de habitantes, tá, gente? 69 de cada 100 brasileiros vivem no Sudeste e no Nordeste. Isso, até porque eles são aqui os primeiros colocados em relação à população do Brasil. Estão no Sudeste e no Nordeste. Muito bem. É onde iniciou o Brasil, né, Rogério? Exatamente. É isso? Então, a gente também tem que lembrar o aluno que o texto diz que Centro-Oeste é a região que mais cresce. Não é no sentido do número de habitantes. Não é o número de habitantes. E não é também, o aluno pode interpretar errado essa questão, esse gráfico. Ah, não, como é que ele pode ser o que mais cresce se ele é o último colocado? É o percentual. É o percentual e a proporção. Exatamente. Proporcional a ele ser pequeno, já ser pequeno, ele tem crescido 2 milhões. 2 milhões, exatamente. Então aí entra o Maurício e a Lucia aí, né? Com certeza. Preparada para dar essa aula de excelência para os garotos. Muito não, bem, exatamente. A galera da matemática. Isso, na geografia a gente arranha. Né? Isso, verdade. A gente arranha. Isso. Então aí está falando mesmo. de questão de proporcionalidade. Muito bem, professor Jorge. Bem revisada essa informação aí. Vamos lá. Então nós temos aí a distribuição da população residente por grandes regiões segundo cor e raça nas regiões brasileiras. Então, quando a gente fala do Norte, branco, em 2012, a gente tinha 21,3%. 2021, 17,7%. Preta, a gente tem aí, ó, 2012, 5,5%. Já em 2021, 7,5%. Parda, 72,1% em 2012, 2021, 73,4%. Então, a maior parte da população do Norte se autodeclarou aí como
parda, né, professor É Jorge? isso aí. Interessante esse gráfico, Rogério. Muito bem. Então, nosso país passa por esse processo de miscigenação Exatamente. de uma forma muito intensa. Com certeza. Aí eu te pergunto, onde é que você se encaixa? Você é branco? Acho que eu preto? sou amarelo. Você é amarelo? Acho que não tem amarelo mais, não. Pois é. Rogério, a minha certidão de nascimento parece um pergaminho, um papel bem velho. Das amarelado. antigas, das antigas. Das antigas, meu amigo. É. Tá escrito lá, não tá escrito pardo, nem branco. Tá moreno? Tá moreno. Eu também tô com moreno. Moreno, né? Moreno na minha. Moreninho de olhos verdes, né? Pois Rogério? é. Mas eu não nasci moreno. Pois é. Eu nasci branco. Pois é, Rogério, tu não era mais branquinho ainda. Pois é, era mais branco ainda, que eu tava novinho. Puxa vida. Eu não entendi essa, não. Pois é. Mas tá desse jeito, sou moreno. Isso, eu sou pardo. Pronto. Eu sou pardo, tá moreno mesmo, então, de boa, tranquilo. Tá tudo tranquilo. Vamos lá no quadro, meu diretor, Bora. vamos lá. E aí a gente tem o Nordeste, professor Jorge. Então, vamos analisar, depois o aluno analisa passo a passo para a gente avançar. Então, no Nordeste também predomina o quê? Os pardos. Exatamente. Vamos agora para a região Centro-Oeste. Também, né, a informação do IBGE. No Centro-Oeste a gente também tem o quê? Os pardos predominando, né? Uhum. No Sul, aí a gente tem essa diferença, né? Diferença muito brutal, muito grande, né? Mais brancos, né? Aí tem a questão histórica Com que o aluno certeza. também tem que levar em consideração. Com certeza. Do sul do Brasil vieram vários imigrantes europeus, não é isso? Muito bem. Então aqui Sul, população, né? Dos brancos aqui que estão predominando. Sudeste, Sudeste ali também predomina a cor branca, né? A raça branca. isso mesmo. E os pardos em segundo. No entanto, a gente também evidencia que ali na região sudeste teve uma grande leva de imigrantes europeus. Com certeza. É isso? E o Brasil, ele passou por todo esse processo de miscigenação e também de migração dentro do nosso Brasil, né, professor Jorge? E é por isso que o nosso Brasil é formado por toda essa mistura do branco, do preto, do pardo, que está presente em todas as regiões do nosso país. Que isso é algo maravilhoso, né? Beleza. Vamos lá. A dinâmica demográfica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir de 1940. Com a queda das taxas de mortalidade nos países subdesenvolvidos, em razão das conquistas na área da medicina e o relativo avanço na área de saneamento básico. Embora o texto evidencie essa melhora, a gente colocou essas imagens aqui porque isso aqui ainda está muito presente no nosso dia a dia dos países subdesenvolvidos e que o Brasil também faz parte, né, Rogério? Isso aqui está muito... Essas imagens aqui foram colocadas, né? Porque, infelizmente, ainda faz parte do nosso cotidiano. Exatamente. Com toda essa melhora, né? Com certeza. E é aquilo que a gente falou, né? Que refletia na baixa taxa de crescimento do Brasil até 1940 por conta dessas situações, né? Uhum. Principalmente. Hoje melhorou já um pouco mais, né? E acaba aumentando essa taxa de crescimento e depois começou a cair por uma outra situação que foi o planejamento familiar. Esse processo acelerado foi contínuo até a década de 60, quando o crescimento populacional brasileiro atingiu o ápice, o apogeu, ok? Com taxas médias de crescimento de quase 3% ao ano. Então, olha aí, Rogério, as taxas de crescimento... De 1940 era baixa, né? Como eu falei, por conta aí baixo acesso à saúde, saneamento, água tratada, então refletia aí na baixa taxa de crescimento natural. Que esse crescimento natural de um país ele é medido a partir da relação de natalidade e mortalidade. Isso. E aí, em 1950, com a questão do processo industrial no Brasil, essa migração do campo para a cidade começou a melhorar as condições de vida, o acesso à saúde, a saneamento e aumenta a taxa de crescimento natural do país. Aí, quando a gente já chega aqui, ó, em 1960 foi o ápice, né, professor Jorge? Isso. O maior percentual. Mas de 1980 para cá, a gente percebe essa queda, Declínio, né? o declínio, principalmente por conta aí de toda a situação, principalmente a partir da década de 90, do planejamento familiar, da inserção da mulher no mercado de trabalho, tudo isso. Tá aí, ó, novamente um gráfico, né, evidenciando a taxa de crescimento populacional do Brasil. Muito bem. Então, a gente vê que
estamos abaixo do 1%, Rogério. Com certeza, né? Olha só. Em 2022, como vimos há pouco, dá em torno de meio, né? Menor ainda. Menor ainda. Então, isso está relacionado à vida urbano-industrial Isso que a mesmo. gente vive. Com certeza. Professor, como assim urbano-industrial? É viver nas cidades, é procurar emprego, é ser assalariado, é o mercado de trabalho, essa mulher que agora pensa em estudar, não ter filhos, ou ter no máximo um. É verdade. É isso? Com certeza. Então, acaba por cair também a taxa de fecundidade. Muito Não é bem. isso? Porque uma mulher, mesmo em período fértil, em período reprodutivo, não quer ter filhos. Com certeza. Vamos lá. E aí, falando nisso, nós temos aqui, acompanhado do ritmo do processo da urbanização, a partir da metade do século XX, também a gente tem essa situação da urbanização que o professor Jorge acabou de falar e o próprio planejamento familiar que acabou refletindo aí na queda das taxas de natalidade. Eita, deixa eu apagar aqui. Na queda da natalidade do nosso país, entendeu? A gente consegue observar principalmente da década de 80 para cá, né? Então, a fecundidade no Brasil. Só lembrando que a fecundidade é a média de filhos por mulher. Isso. Então, essa média, ela tem uma faixa etária. Em período reprodutivo, né? Justamente, eles colocam de 15 a 49 anos, mais ou menos, a média. Hoje pode, com os novos avanços, né? Tem até aumentado um pouquinho e a menina hoje também, né? Consegue, às vezes, engravida até antes dos 15, né? Mas, para a contabilidade ainda, entre o período de 15 a 49 anos. Vamos lá. O que a gente observa aqui, ó? A gente vai analisar esse gráfico agora. Que em 1940, olha aqui o que o professor Jorge falou, 6,16, né? Que era a média de filho por mulher. Alto, né? Quase 7, né? E aí a gente chega a 2010 com a média de 1,9. Não dá nem 2 filhos por mulher. E isso, né, professor Jorge? Isso daí, assim, é a média de mulher. Mas como você falou há pouco, tem mulher que não tem um filho, né? Aí pega toda essa galera aí, faz um cálculo e tem uma média. Exatamente. Vamos lá. E a evolução da taxa de fecundidade do Brasil, a gente pega aqui mais uma vez, de 1970 até 2014. E a gente só percebe a queda da média da fecundidade do Brasil. Então, em 2018, a nossa média estava de 1,77. E a média mundial, 2,5. Então, a gente está abaixo da média mundial. Olha só, Rogério, ali, 1970, quantos é? 1970? 5, né? 5. Tá vendo? E hoje, 2014, menos de 1. Menos de 2, né? 1,7. É desse jeito Então, quer mesmo. dizer que as mulheres estão decidindo por ter menos filhos. Exatamente, professor. Com certeza. Vamos lá. Regiões do Brasil, taxa de fecundidade. Agora a gente está falando sobre a média de filho por regiões do Brasil. E a gente observa que no norte, isso aqui é uma informação do censo ainda de 2010, que faz uma comparação de 2000 e 2010. 2000, na região norte, era 3,16. Quando foi 2010, já caiu para 2,47. O nordeste, 2,69 em 2000, 2010, 2,6. Então, se a gente for observar, se for comparar aí, no caso, o maior em 2010, né, a média de filhos, a gente vai encontrar aqui na região norte do Brasil, que é 2,47, né? E a região com a menor taxa de filho, de média, vai ser sudeste, professor Jorge, com 1,70, né? A média aí de... Isso é por quê, né? Por quê, né? Reforça aí, professor Jorge, mais uma vez. É a região mais industrializada do Brasil. Muito bem. Então, a pressão empresarial, do mercado de trabalho em geral, vai pressionar essa mulher para ter menos filhos. Com certeza. Não é isso? Exato. A vida urbana ali, essas metrópoles, a loucura do dia a dia, a falta de tempo, trânsito caótico, faz tudo com que as pessoas repensem ter filhos, porque fica bem mais complexo Com e mais certeza. difícil criar filho nessas condições. Exatamente. Então, aquilo que eu sempre falo nas aulas de geografia, se a gente observar as regiões com a maior taxa de fecundidade, seriam as regiões menos desenvolvidas do Brasil, Norte e Nordeste. E as regiões com as menores taxas de fecundidade, as regiões mais desenvolvidas do Brasil, Sudeste
Isso que não dá nem 2 filhos por mulher, a média. Beleza. A queda se dá principalmente em razão das mudanças no modo de vida da mulher, olha aí, ó, que foram cada vez mais para esse mercado de trabalho, optando por ter filhos mais tarde ou simplesmente não ter. É isso mesmo. Além disso, há questões como o custo para criar essas crianças, o desenvolvimento profissional da mulher, a distribuição de pílula anticoncepcional e o de preservativo gratuito pelo sistema público de saúde e também as noções de planejamento familiar. Planejamento familiar, aquela, opa, peraí, não quero ter filho agora, vou me controlar. Ah, meu bem, somos casados, vamos ter filho daqui a 2 anos, quando eu terminar a faculdade. E os casais pensam assim e fazem isso sim, é o planejamento familiar, né? Um exemplo. Exatamente. Né? E também, assim, a gente pode citar, o esposo quer ter 2, a mulher, não, vamos ter 1, porque tem um custo da escola, tem um custo da faculdade, então tudo isso é pensado, né, professor João? Exatamente. É isso, chama-se planejamento familiar. Muito bem. No caso das mulheres de família mais pobre, o trabalho extradomiciliar tornou-se imprescindível para complementar a renda da família. Ou seja, o homem não está mais dando conta de bancar a casa sozinho, Rogério. A mulher teve que ir para o mercado de trabalho. Exatamente. Além de ela ter que ir para o mercado de trabalho, tem a questão de que a mulher, nesse mundo odierno, ela quer ter, sim, a sua autonomia. A independência. A sua independência, isso mesmo. Principalmente a financeira. Com certeza. É isso? Em cerca de 25% dos domicílios, a renda feminina passou a ser a base do orçamento doméstico. Olha só, Rogério, que informação interessante. 25% dos domicílios do Brasil, a renda feminina passou a ser a base do orçamento doméstico. Ou seja, elas são as como é que fala? O provedor maior, provedor, né? A palavra, isso que eu queria achar. É provedor da família. Exatamente. Vamos lá. Então, olha só, fatores da redução da taxa de fecundidade. Já falamos vários para vocês, mas agora a gente só vai repetir, né? Então, essa inserção da figura da mulher no mercado de trabalho, o nível de escolaridade que o professor Jorge falou, os métodos anticoncepcionais, o aumento de custo de vida, como educação, saúde, alimentação e lazer na cidade, e também o casamento tardio, né, professor Jorge, acaba diminuindo aí essa questão da média de fecundidade da mulher brasileira. Exatamente. Taxa de fecundidade, Brasil, olha só, 1 filho, mulheres que concluíram pelo menos o ensino médio secundário. 3 filhos, mulheres menos instruídas. Rogério, nós estamos falando agora vamos falar das meninas, né? Essas jovens que são nossas alunas, né? Sim. Elas pensam, Rogério, elas pensam também no futuro. Com certeza. Então, na mediação tecnológica tem a aula Stop das galáxias, mas elas também são. Estou falando agora exclusivamente com as meninas. Então, esse nível de instrução que ela está tendo, ela ajuda ela a complementar um pensamento. Vamos lá, meu diretor? Então, ajuda a essa aluna a perceber e ter uma percepção de futuro. Exatamente. Não é isso? O que ela quer? Mercado de trabalho. O que ela quer? Evoluir nos estudos. O que ela quer? Ir para a cidade, abrir um escritório, enfim. Fazer uma família, ter um companheiro. Então, tudo isso é pensado hoje em dia. Exatamente. Porque ela está no nível de estudo que já permite ela pensar de uma forma diferenciada. Muito bem. Famílias menos estruturadas, não é isso? Geralmente tem mais filhos. Exatamente. No mundo moderno que a gente vive. Com certeza. Vamos lá? Bora. Vamos avançar, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da transição demográfica no Brasil. Então, a gente tem aqui esse gráfico que fala sobre a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade no Brasil e o crescimento vegetativo, que é o crescimento da população de um local, analisando os indicadores natalidade e mortalidade. Então, a gente observa que na primeira fase, o que acontece? É a chamada de pré-transição. A população quase não crescia, que era muito baixo o crescimento populacional. Tinha elevadas taxas de natalidade, porém morria muita gente também, então era elevada a taxa de mortalidade. E nosso crescimento vegetativo não era na verdade, não era alto por conta desse motivo. Na segunda fase, a gente tem o que? A aceleração do crescimento demográfico. O que acontece? Taxa de mortalidade caiu, olha aqui, galera.
A natalidade continuou alta, então, consequentemente, a população começou a crescer mais a partir da segunda fase. Já na terceira fase, a gente tem a chamada fase da desaceleração demográfica, onde o que acontece? Caiu a mortalidade, continuou caindo a mortalidade, porém caiu também a natalidade. Isso é década de 80, aqui no Brasil, década de 90, e consequentemente vai diminuir o meu crescimento vegetativo. E na quarta fase, hoje essa quarta fase é bem mais marcante nos países desenvolvidos, é chamada de estabilização da população. Olha só, baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Tem país desenvolvido hoje, professor Jorge, que já não consegue nem fazer a reposição da sua população, que já está apresentando crescimento vegetativo nulo ou até mesmo negativo. E aí eles vão fazer o quê? Precisa de mão de obra. Vai importar mão de obra. Mão de obra, América Latina, Sudeste Asiático, Exatamente, África. desse jeito. É isso? Só que não é para ser engenheiro, não é para ser doutor, é para trabalhos braçais, trabalhos mesmo que exigem menos conhecimento, menos estudo. Muito bem. Então, a teoria da transição demográfica, ela refere-se a essas mudanças na relação da taxa de natalidade e mortalidade a partir dessa segunda metade do século XVIII, quando houve melhoria, na qualidade de vida da população. E também, antes do século XVIII, tinha muitas guerras e isso acabava interferindo na taxa de crescimento da população mundial. Tem como referência inicial a Revolução e a formação da sociedade moderna, que marcaram a ruptura de um longo período histórico em que a sociedade humana convivia com elevadas taxas de natalidade e mortalidade. A gente está falando aí sobre esse processo da evolução da transição. Outros países de industrialização tardia, como é o caso do Brasil, iniciaram a sua transição demográfica apenas na década de 90, como é o caso do nosso país. Aí a gente tem aí a divisão das fases no Brasil. Primeira fase, mundial, do século XVIII até final do século XIX, da transição demográfica, que caracterizava-se pela queda acentuada das taxas de mortalidade, devido às conquistas da medicina e também à infraestrutura de saneamento e higiene. Taxa de natalidade altas, elevando dessa forma o crescimento populacional vegetativo. Aquilo que eu expliquei anteriormente lá naquele gráfico. Então, houve o quê? Melhorias na saúde, queda na taxa de mortalidade, consequentemente, essa população cresceu a partir do final do século XVIII para o século XIX, que é a segunda revolução industrial, por conta da descoberta de vacinas, antibióticos, que melhoraram as condições de vida da população e o saneamento. Na segunda fase, a gente tem aí, a partir de 1950, a estabilidade da mortalidade em patamares baixos e a natalidade apresenta uma queda elevada, acarretando o recuo progressivo do crescimento populacional. Foi mudando aí, a questão da dinâmica do crescimento populacional do mundo. Na terceira fase, o crescimento populacional tende a estabilizar-se. Por quê? Nós temos taxas de natalidade e mortalidade baixas. Essa fase, conquistada pela maioria dos países europeus no fim do século XX, essa estabilização da população, que é conhecida como estabilização demográfica. Vamos falar um pouquinho sobre a composição etária e os impactos sociais. Os padrões demográficos gerais do país ou região, a questão da natalidade, mortalidade, migrações, determinam a estruturação da população em faixas etárias, ao mesmo tempo em que resulta do estágio de desenvolvimento socioeconômico. A distribuição da população em faixas etárias causa impacto na economia e na divisão dos recursos em saúde, educação, formação profissional, entre outros. É aquela população que precisa ser reposta. Muito bem. É isso. E há um planejamento pelo poder público para saber a idade das pessoas. Com certeza. Toda uma pesquisa, No caso aqui do Brasil, é feito pelo IBGE. Isso. E aqui, segundo o IBGE, jovens são de 0 a 19 anos de idade, adultos de 20 a 59 e os idosos acima de 60. Muito bem. E o Brasil é considerado um país de adultos em processo de envelhecimento. Muito bem. Foi isso que eu falei lá no começo da aula. Foi. Quando eu estudava, muito tempo atrás, éramos um país jovem, olha só. Então, estamos crescendo a população
de idosos no Brasil. Muito bem. Olha, de 0 a 29 anos no Brasil, 2021, 43% da nossa população. De 30 a 59, a gente tem aí, 41,4 nessa faixa etária em 2021. 60 ou mais 14,7. Então, a população de jovem do Brasil, que é de 0 a 19 anos, já não é a maioria, e sim, a maioria dessa população é uma população de idosos, porque aqui está falando de faixa etária. E, de acordo com o IBGE, 0 a 19 anos. Então, vamos colocar de 20 para 29, tudo é adulto aí já. Isso, e olha como 60 anos ou mais, gradativamente está crescendo. Está subindo Exatamente, esse gráfico aí. desse jeito mesmo. E nós temos aí os idosos do Brasil em 2018, que corresponde aí 13% da população do Brasil. Se a gente observasse essa pirâmide, vamos colocar lá na década de 80, 90... Era uma pirâmide era quase mais ou menos perfeita. assim, É. E aí a gente está vendo o quê? A redução da base a cada ano da pirâmide do Brasil e o alargamento do topo, representando o aumento da expectativa de vida do brasileiro. O envelhecimento da população de um país, ele representa a elevação de gastos da previdência pública. Professor, previdência pública? Previdência é o que paga o salário dos idosos, das pessoas que já trabalharam. Os aposentados, pois aumenta o montante e o tempo de pagamento. Tem despesas com previdência, assim como reduz a médio e longo prazo a arrecadação, receita previdenciária, devido à diminuição de jovens e, consequentemente, de adultos. Então, jeito. é uma coisa séria, Rogério. Com certeza. O envelhecimento da população é uma coisa velha. Ou, desculpa, é um problema sério, né? Um país tornar idoso é um problema sério. Com certeza. Porque o governo não vai ter população economicamente ativa para bancar a quantidade de pessoas que envelhecem. Com certeza. Porque os idosos têm o salário, né? Tem. Não é isso? Da aposentadoria, e que é perfeito. Trabalhou uma vida inteira, não é isso? Nada mais do que justo. E se a natalidade cai demais, a taxa de crescimento do país, tem outro problema que como a gente falou há pouco, você falou, como está acontecendo na Europa. O país não vai ter essa população de jovens e adultos para o mercado de trabalho. E aí vai abrir as suas porteiras para a imigração. Beleza. É isso aí. Era o que tínhamos para o momento, né, Rogério? Na hora. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Valeu. Tchau.